Então, pessoal, voltando aqui a falar sobre essa questão da carência emocional, eu vou tocar num ponto que eu já toquei em outros momentos aqui em outros vídeos, mas falei muito brevemente e me ocorreu aqui de continuar falando desse ponto, que é a questão do equilíbrio das relações. Nossas relações, pessoal, elas têm que ter equilíbrio, certo? Eu utilizo muito a metáfora do jogo Uno, você já deve ter jogado o Uno, que é aquele jogo, né, que tem cores, números. E aí como é que acontece, né? Imagina que está jogando você e outra pessoa. Como é que funciona o jogo? Você coloca uma carta e o outro tem que colocar uma carta. Depois você coloca uma carta e o outro coloca uma carta. Essa seria aí a ideia de um equilíbrio na relação. Numa relação, quando uma pessoa faz de mais e a outra faz de menos, existe um desequilíbrio. Se essa relação ela é entre dois adultos, existe aí, né, como se fosse uma inversão de papéis. E aí, no caso, o adulto que faz demais pelo outro, seja um amigo, seja um relacionamento de casal, às vezes está se colocando aí no lugar ou de mãe ou de pai dessa pessoa. E aí não tem como, as relações acabam entrando, às vezes aí realmente num adoecimento, tá certo? Então, tirando realmente o nosso pai e a nossa mãe, que devem fazer pela gente, até a gente fazer 18 anos, né? A gente tem que, nas nossas relações, a gente tem que fazer equilíbrio. Ressaltando um ponto também importante nesse sentido, é que muitas vezes a gente vê jovens reclamando, né, que os pais não deram isso, não deram aquilo, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo, mas eu também digo sempre, trazendo aquela ideia assim da mãe suficientemente boa, que se seus pais conseguiram fazer com que você chegasse aos 18 anos, se você recebeu saúde, educação e conseguiu chegar à maioridade, a missão deles foi cumprida. E tudo aquilo que você não conseguiu receber deles, você tem a responsabilidade agora como adulto de buscar na sua própria vida, né? Sempre uso a metáfora do quintal, né? Imagina que tem uma árvore seca no seu quintal, mas aquela árvore eventualmente no passado ela chegou a te dar frutos. Então não adianta você ficar sentado no quintal, sentada, batendo a cabeça na árvore, ou até mesmo chutando a árvore, se machucando, querendo que a árvore te dê frutos que ela não tem que te dar. É mais sábio, é mais interessante a gente saber que a vida é como se fosse um vasto, né? Um vasto mundo, ou um vasto quintal que tem muitas árvores frutíferas. E cabe a gente procurar essas árvores e procurar essas frutas em outro local e não ficar ali sempre esperando da árvore do meu quintal que já secou faz tempo. Então, quando uma relação não se torna mais interessante, quando a gente não tem mais ali frutos que levem ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, a gente deve buscar esse fruto em outro local e entender que aquela relação ali, ela se esgotou, ela não tem mais não é mais uma fonte de crescimento e de desenvolvimento para a gente. Quando existe um desequilíbrio nesse dar e receber também, normalmente a relação se quebra, se esgota e vem aí sentimentos, né? Ressentimentos, mágoas, devido a esse desequilíbrio. Então nós devemos fazer o exercício ou de tentar equilibrar as relações que estejam desequilibradas, ou realmente de encerrar às vezes ali um ciclo que muitas vezes já se encerrou, mas a gente vai empurrando, né? Vivendo, levando ali de qualquer jeito aquela relação que a gente resiste, né? Às vezes por dependência emocional, por carência, a gente resiste ali em encerrar. E aí, se for o caso, acredito que a terapia pode ajudar também a trazer esse autoconhecimento, a trazer esse autodesenvolvimento e a trazer esse equilíbrio para as nossas relações. Uma relação entre dois adultos, seja ela pessoal ou profissional, tem que ter uma reciprocidade, tem que ter acordos, e esses acordos têm que ser cumpridos. Então você faz a sua parte e o outro faz a parte dele. Se esses acordos passam a não ser mais cumpridos, a sua parte deve ser paralisada também, né? E aí a questão do tempo vai depender sim de cada caso, da questão da relação, né? Mas a ideia eu não posso ficar fazendo a minha parte e o outro não fazer a parte dele. Eu não posso fazer o que foi combinado e o outro não fazer não fazer o que foi combinado, né? Mas uma coisa que a gente deve ter cuidado também, isso é muito importante, não exigir do outro aquilo que não foi combinado, né? Muitas vezes a gente acha que é óbvio, é tão claro para mim, o outro devia fazer isso, o outro devia fazer aquilo,
quanto que na verdade isso que eu estou imaginando pode não ter sido combinado. Então entra um outro ponto aí que é fundamental, que é a questão da comunicação. Eu devo checar com o outro se aquilo que estava claro para mim está claro para ele também, se aquilo devo checar se foi combinado, porque muitas vezes eu acredito, mas eu não chequei se o outro também acredita que aquilo deveria ser feito, né? Então eu acho que o outro deve se portar dessa maneira, mas muitas vezes o outro não está sabendo, né? Não passa pela mente, pela cabeça dele que ele deveria se comportar dessa maneira, né? Então toda relação que começa, toda relação que se estabelece, devem ser estabelecidos os acordos, como se fosse um contrato mesmo, né? E aí não precisa ser exatamente escrito esse contrato, mas é preciso que esteja claro ali, né? Quais os papéis, o que é que cada um deve fazer, o que é que não deve fazer, o que é que não pode, né? Numa relação de casal, o que é traição, o que não é traição, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Tudo isso tem que ser bem conversado, porque muitas vezes a gente acha que é óbvio, quando na verdade o óbvio não existe. O que existe é a necessidade da gente comunicar para as nossas relações, elas serem, né, realmente relações de equilíbrio. E aí eu volto para a gente finalizar para essa ideia do jogo Uno, né, que muitas vezes a gente acha que é óbvio, que é fácil, mas na verdade existem várias maneiras de jogar, né? Existem muitas pessoas que usam regras diferentes conforme aí cada grupo. Existem muitas formas de jogar o mesmo jogo, tá certo? Então, também existem muitas formas de se relacionar. É importante a gente procurar as relações saudáveis, as relações de equilíbrio para a gente. Se a gente tiver dificuldade, a gente pode e deve procurar ajuda profissional também, tá certo? E é isso, pessoal. Grande abraço, deixem suas dúvidas, curta, comente, compartilhe, continue acompanhando os nossos vídeos. Até mais!